Eu digo que o perdão é o maior ativo do mundo. Não existe ativo mais poderoso do mundo que o perdão. Foi através do perdão que Deus restaurou a humanidade. O perdão foi o ativo de Deus para restaurar toda a humanidade. Eu tenho uma visão até profunda sobre o perdão, que as pessoas falam assim, não, eu perdoo, mas eu não quero mais contato com você. Então você não perdoou, meu filho. E existem ambientes também específicos para homens, para eles poderem falar sobre problemas que ele tem, né? Às vezes o homem tá uma vida tão estressada, trabalho, manter a família, manter a casa. Eu não estou aqui colocando justificativas, estou falando de uma realidade. E às vezes, estresse, problema, aí assédio no trabalho. Aí às vezes acordou de manhã, a esposa não nutriu, né? Não nutriu o servo de Deus. Aí tem a moça lá do trabalho, cheia de Jezabel, de pombagira, cheia de demônio. O demônio fala no ouvido dela, vai lá. E aí começa a elogiar. Aí ele fala, poxa, na minha casa minha esposa não me elogia. Mas tem gente que ela pega aquele trauma, esconde lá no fundo, né, embaixo do tapete. Só que em algum momento isso vai vir à tona. E tem que tratar. E a gente não trata porque a gente não quer dar tempo. A gente quer respostas imediatas. A gente às vezes quer resposta num podcast, num diálogo, numa sala pastoral só. E às vezes você vai precisar de anos tratando, conversando, falando. O que a gente precisa aprender é ter diálogos saudáveis dentro do nosso relacionamento. Eu acho que a pessoa que dorme do teu lado tem que ser a pessoa que você tem que confiar para contar tudo. Eu tô dormindo com essa pessoa, todo dia tô acordando com ela. Ela vê com mau hálito, me vê sujo, né? Quando eu tô fedido, eu tenho que ter intimidade. E a intimidade não é só pro ato sexual. A intimidade também é nos diálogos, é conhecer. Falo que a legalidade que a gente dá é o pecado, né? E o pecado que a gente alimenta, que a gente consome, é o pecado que fortalece o nosso inimigo. Olá, centelhas, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast cristão. Hoje nós temos novamente um convidado super especial, o pastor Alex Silva. Além de pastor, agora também escritor, publicou um livro que eu quero ler, pastor. Muito obrigada pelo presente. E eu quero dizer que é sempre um prazer ter o senhor aqui. Junto comigo tem as nossas amadas irmãs e amigas, a Tati, a Eglis e a Lu, que estão hoje nesse podcast. Em breve elas falarão com vocês através de perguntas. Pastor Alex, eu queria já começar com a primeira pergunta para o senhor. Como se preparar para uma batalha espiritual? Como estar munido? Como estar armado? Como estar protegido para se iniciar ou fazer parte de uma batalha? O apóstolo Paulo ele vai escrever à igreja de Éfeso e ele diz que a maneira exata de a gente se preparar para uma batalha, Paulo ele está falando de guerras espirituais ali, né? Porque a igreja ela é estabelecida dentro de um ambiente, ela tem a responsabilidade de influenciar, de impactar aquele ambiente, ela sofre batalhas, guerras espirituais. Então Paulo escreve para a igreja falando que a igreja ela tem que estar vigilante a todo tempo. Quem vai para a guerra não pode vacilar, nem oscilar. E uma coisa que Paulo ele fala ali, que às vezes a gente esquece, inconstância de oração. Não é só orar para ir para a batalha, é orar antes, durante e depois da batalha. Então eu acredito que a melhor maneira de você se preparar, e Jesus falou sobre isso, Jesus disse, você precisa orar e vigiar. Paulo ele traz isso também. A gente está sempre atentos, porque o inimigo ele sempre ataca, e sempre em constante oração. Então, constância de oração e vigilância. Tá atento para que a gente consiga estar na batalha. Então a gente ora antes, ora durante, ora depois e para além disso vigia a todo momento. Perfeito. Hoje nós temos percebido que existe um grande ataque nos relacionamentos.
nos casamentos. E fazendo algumas pesquisas, conversando, aconselhando, eu trabalho com mulheres também, eu percebi que um dos maiores ataques hoje nos relacionamentos tem sido a pornografia. Tanto por parte da mulher como por parte do homem. Então, consequentemente, também a masturbação é um problema também nesse quesito. Como entrar e vencer uma batalha sobre isso? Olha, o que você falou é um caso sério. Hoje a pornografia tem sido o maior consumo mais do que droga, porque ela tem gerado, né, picos de dopamina, tanto na mente do homem, né, quanto na mente da mulher. E é uma dopamina tão grande porque na pornografia o homem e a mulher que acessa e consome, ele tem uma ideia de uma relação sexual ali, pelo que ele está vendo, pelo visual, pela concupiscência, que ele nunca vai ter numa relação comum. Porque ali na pornografia se tem uma performance, não é verdade, é uma ilusão. Então Satanás ele tem usado essa ferramenta para poder prender homens e mulheres, né, jovens, nesse mundo de ilusão, né? Isso tem fragmentado relacionamentos. Hoje eu vejo isso como o mal desse século. Por quê? Com o acesso da pornografia, o consumo da pornografia, a gente vê as pessoas perderem prazer pela vida. Eu tenho tratado muito disso nas minhas comunidades de oração, de homens que me procuram mesmo, falam, pastor, eu estou depressivo, eu não estou saindo de casa, né? Maridos que falam, olha, eu estou acessando tanta pornografia que eu não consigo sentir prazer em ter relação sexual com a minha esposa. E mulheres também, que acessam a pornografia e quando são procuradas pelo marido, ela não consegue. Porque às vezes ela precisa imaginar, né, ela precisa acessar o imaginário e deixa de viver aquilo que é real. E isso é um prato cheio para Satanás, fragmentar os relacionamentos. E aí, quando a pessoa ela vive uma vida assim, ela fica escrava, o sentimento de culpa é muito profundo, né? E se torna um prato cheio para o diabo poder aprisionar essas pessoas. Então elas não se sentem capazes de vencer, se sentem desestimuladas a trabalhar, a dar o seu potencial, gastam a sua energia às vezes naquilo, né? Não dorme bem. E tudo isso afeta o diálogo dentro. Como é que nós vencemos isso, né? Eu digo que quando você começa a viver um vício desse, a sua mente começa a se programar para aquilo. E começa a dar gatilhos para que você acesse aquilo. E geralmente é quando você está sozinho, quando você não tem ninguém ali. O tempo ocioso é exatamente a arma que o diabo quer. Quando você não está fazendo nada, o diabo ele te coloca pratos para poder preencher aquele teu tempo ocioso. Então a maneira de você vencer isso, primeiramente, é você confessar. Porque se você não confessar, o diabo sempre terá ali uma nota promissória para poder te amarrar. Posso ir aqui? Porque é um assunto, você entrou nesse assunto, esse assunto é muito importante. Falei, precisava de alguém que tenha coragem para poder falar isso. A pessoa precisa confessar. Se você não confessa, o diabo sempre vai ter uma nota promissória para poder te prender. O confessar, você já sinaliza que você quer mudar. E a partir disso começa um processo de reprogramação. Né? Você precisa reprogramar o teu subconsciente, você precisa preencher esses vazios, essas lacunas que a pornografia causa na alma, essas dependências, é como um dependente químico, né? E aí você vai passar por esse tempo de observação, você vai ter que eliminar o tempo ocioso da tua vida, porque no momento que você ficar sozinho, o diabo ele vai te atacar e você vai cair. Eu falo isso porque eu tenho ajudado muitos jovens a vencerem esse momento, né? Essa crise. Jovens que até estavam se preparando para casar e quando a gente senta para poder conversar, a gente pergunta, você tem vícios relacionados a isso? E muitos dizem, pastor, eu tenho. Eu falei, se você entrar no casamento com isso, você vai gerar muitos problemas. Então, a gente ensina a vencer uma vida de oração. Então, assim, você tem que bombardear a tua mente de oração e com a palavra de Deus. Não tem outra forma. Se você não preencher esse vazio com a palavra de Deus, você não consegue vencer. Pastor, e quando esse caso é dentro de um casamento, de uma vida conjugal, no caso cristã? Aí o senhor falou como vencer, né, a vida ociosa, mas dentro de um casamento, na unidade do casamento, qual seria a brecha?
o senhor consegue ver, por exemplo, hoje a gente vive num sistema no qual mulheres muito donas de si, ou homens inersos que não prestam muita atenção na própria esposa, né? Que deixa ela ali sozinha nessa questão. E como que o senhor me fala de como tratar isso dentro do casamento? Eu sempre falo que o remédio sempre é o mesmo, né? Oração e palavra. Mas, às vezes, existem doses que damos diferente para cada paciente, para cada caso. Né? Tô falando isso de uma linguagem mais natural, mas para explicar sobre coisas espirituais. Como é que eu vejo isso? Às vezes, isso é uma realidade hoje dentro de muitos casamentos. Isso é uma realidade dentro de muitos casamentos. Conheço pessoas que têm, inclusive, ministério, que são homens de Deus, são mulheres de Deus, mas que estão aprisionadas a esse contexto. Existiu algum trauma onde o inimigo encontrou brecha dentro da relação. Existiu alguma coisa no qual Satanás encontrou brecha para que isso acontecesse. Então, eu tratei de um caso de um jovem que ele cedo acessou, né, a pornografia, na época foi para uma revista. E aquilo desencadeou estímulos nele e aquilo ele lembra até hoje. E existe algum momento em que o diabo encontrou brecha. E aí o que acontece? Em vez de se construir um diálogo dentro do relacionamento, do marido dizer para a esposa, olha, eu estou passando por essa situação, eu estou sentindo isso, eu estou fraco nisso. E a esposa, né, se ela está passando por essa situação também, dizer para o marido, e eles orarem juntos, né? E tem que ter o coração de Cristo, tá? Porque também tem gente que vai ouvir isso, a mulher vai ouvir quando o marido vai falar, olha, eu tô com um momento de fraqueza, eu passei por isso, eu tenho sentido essas coisas. Em vez da mulher parar e falar, vamos orar juntos, eu te entendo, e eu te agradeço por você ter confessado pra mim, e eu como a tua esposa, eu preciso orar por você, porque eu também tenho que te dar cobertura espiritual, vai começar a julgar, não, mas você não presta, não, mas você tá me traindo, não, mas você é aquilo. E aí gera um problema, por isso que muita gente não confessa. Do outro lado também, o marido tem que ter o mesmo coração de Cristo, se a mulher tiver esse tipo de problema, dizer, eu sou uma cobertura espiritual pra você, vamos orar juntos, vamos no nosso pastor, vamos conversar, vamos sentar sem julgamento. Por quê? Porque se existe um ambiente de julgamento onde a pessoa não tem a liberdade de confessar, o diabo, meus irmãos, ele perde a força na nossa vida quando a gente confessa. O diabo, ele perde a força. Por isso o Tiago, ele vai dizer, se alguém de vós for pego em algum pecado, que ele seja trazido, né? E que vocês se juntem, orem por ele, unja ele, né? E aí ele diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos e vai curar, porque isso é uma doença na alma que precisa ser tratado. E se não tiver essa sensibilidade, infelizmente as pessoas não vencem, principalmente no casamento. Pastor, nós entendemos que existe uma influência maligna. A partir do momento que você dá uma legalidade nesse quesito, o inimigo pode cegar o seu entendimento e você vê aquilo mesmo sem perceber. Você pode estar totalmente fora de si. Eu sempre, a gente que trabalha muito com esse caso de libertação, eu falo que a legalidade que a gente dá é o pecado, né? E o pecado que a gente alimenta, que a gente consome, é o pecado que fortalece o nosso inimigo. O diabo, ele se alimenta de pecado, ele se alimenta de sujeira, né? Então, quanto mais você alimenta a carne, mais força você dá a Satanás, porque é isso que ele quer, né? Eu acredito que existem coisas que acontecem sob influência do inimigo, né? O diabo, ele tem poder de influenciar o ambiente, principalmente onde a gente está inserido, influenciar pessoas, influenciar situações. São as tentações que a Bíblia fala, né? Deus, ele não te tenta, Deus, ele te prova. Quem tenta é o diabo, né? E Deus diz assim, para a tentação do diabo, eu te livro, né? Mas esse livramento acontece em meio a uma vida de obediência a Cristo. Eu acredito, sim, que tem pessoas que ela está sob influência para fazer certas coisas, principalmente relacionado à pornografia, mas eu acredito que a pessoa, ela está consciente daquilo que ela está fazendo, só que ela está a dopamina na mente, ela é tão alta, o prazer, porque assim, se você já percebeu, uma pessoa, vou usar um outro exemplo, uma pessoa que ela é dependente química, né, tanto do álcool quanto das drogas, ela não sente o maior pico de prazer quando ela está usando, você sabia disso? Não, ela sente o maior pico de prazer antes de usar, a ansiedade que ela tem para usar. Adrenalina que se libera. É a adrenalina. Do que ela vai sentir. Do que ela vai sentir. É uma coisa absurda. E pra pornografia também é isso. A pessoa, ela não sente o maior pico de prazer no ato, mas antes, no desejo de fazer.
Imaginar ali, né? Então, assim, se você não vai matando o desejo, se você não vai matando a vontade, você... Chega um momento que você é tão tomado pelo desejo, pela dopamina, que vai liberando no seu cérebro. Que você, daqui a pouco, aí você vê que termina de fazer, a pessoa se arrepende. A pessoa fala, meu, o que eu fiz? Que isso... Então, isso, acredito assim, o diabo influencia muito. Não tem como não dizer que é... Mas eu acho que a pessoa, ela faz aquilo consciente daquilo que ela tá fazendo. Pastor, muitos não conseguem confessar por medo de perder a confiança, né? Então, acaba que fica se escondendo e continua naquele vício. Como falar de uma forma, não, na verdade, como falar de verdade e o parceiro não perder a confiança da parceira ou vice-versa? Vou falar uma coisa aqui que talvez seja uma das coisas que nós, né? Não vou falar pessoas, porque eu também me insiro dentro desse contexto. Sim. Que a gente precisa aprender é ter diálogos saudáveis dentro do nosso relacionamento. Eu acho que a pessoa que dorme do teu lado tem que ser a pessoa que você tem que confiar para contar tudo. Eu tô dormindo com essa pessoa, todo dia tô acordando com ela. Ela me vê com mau hálito, me vê sujo, né? Quando eu tô fedido, eu tenho que ter... Intimidade, né, pastor? E a intimidade não é só pro ato sexual. A intimidade também é nos diálogos, é conhecer. E você precisa amar o seu parceiro, a sua parceira. Então, assim, se eu não confio, né? Quando a gente trata alguns casais que vêm conversar, que vêm falar, pastor, tô com isso, eu não posso contar para minha esposa, eu não posso contar para minha esposa. Eu falo, olha, a primeira coisa que você precisa aprender é a sarar esse diálogo entre vocês. Sim. Senão vai ser complicado. Pastor, no caso, essa família já está desestruturada. Eles mal se entendem ou brigam. A gente é um exemplo, tá? Só pra gente saber. E aí, já não tem tanto diálogo. Como chegar nessa posição de falar realmente o que é o profundo? Porque eu acredito que muitos vão esconder. Sim, a maioria. Isso. A maioria. Aí você percebe que o maior problema não é a pornografia. A pornografia é um efeito. A causa é a ausência de diálogo. Então nós estamos tratando o efeito. Nós estamos tratando um efeito, né? Que precisa ser tratado, claro. Mas o maior problema, a causa do problema é a ausência de diálogo no relacionamento. Então, assim, muitas coisas que casais vivem são resultados de pequenas coisas. O diabo não precisa de o diabo só precisa de uma pequena brecha. Então, às vezes é um diálogo que não tem. Às vezes é um marido tratando a esposa de forma muito ríspida. E aí já cria uma resistência, porque a esposa guarda mágoa também. E não tem... não chega no marido e fala, olha, você falou de forma ríspida comigo, me magoou, vamos conversar e resolver? Aí já guarda uma mágoa também, aí já trata ele de forma... Aí o diabo fala, é tudo o que eu quero. Tudo. No ambiente da discórdia... Eles, no ambiente... cantinho deles, exatamente. E eu faço no ambiente da discórdia é onde o diabo reina. Por isso a Bíblia diz que uma corda que tem 3 dobras, ela não se quebra. Porque se o diabo, ele nos vence a nossa casa, fragmentando a nossa casa. Dividindo para conquistar. Divide para conquistar. O diabo, Satanás, ele sempre agiu assim. Ele divide para conquistar. A gente precisa viver num relacionamento entendendo que nós estamos lidando com outro ser humano como nós. Porque a gente também tem uma fé, às vezes, meio hipócrita, né? A gente se acha santo demais, e o outro pecador demais. Né? Principalmente quando a gente quer se colocar na razão. Eu já tive momentos em que eu também já me coloquei no lugar de altivez, e no momento que eu estava conversando com a minha esposa, o Espírito Santo falou comigo, olha para dentro de você. Você também não vê, você também não enxerga os teus erros? E aí eu reconheci, eu falei, olha, eu acho que principalmente no começo do casamento, que a gente tinha algumas discussões, brigas de casais, brigas, né, de temperamento. Então, às vezes eu me colocava por ser pastor, por ser pregador, por orar. Aí o Espírito Santo me fazia lembrar, olha, você também tá cheio de mancha. Então, se você não tiver a humildade, você vai cair, o diabo vai te derrubar. Eu aprendi a lidar com isso, né? E tenho aprendido a lidar com isso. E eu vejo que todas as vezes que eu e a minha esposa, a gente tem uma discussão que a gente não resolve, o diabo diz assim, encontrei a brecha. Então, você não consegue sozinho buscar ajuda, né? Então, assim, eu acho que a igreja, ela precisa falar sobre isso, porque tem coisas que também não é só oração, mas é ação e prática. Pastor Alex,
Você falou de um ponto que eu queria, assim, perguntar aqui. Você falou sobre os traumas do passado. Muitos, né, casais, muitos homens e mulheres, principalmente o homem, né? Ele mergulha nesse mundo da pornografia por causa de traumas do passado. Eu acompanhei um casal que eles viveram isso. O rapaz foi abusado quando era criança. Vamos entrar nessa área aqui do abuso, tá, pastor? Ele foi abusado quando era criança. O trauma entrou na vida dele e ele começou a praticar uma vida de pornografia. Entrou na área do homossexualismo e assim foi. E casado, pastor. Então, assim, você acredita que o trauma, ele influencia muito isso? Um trauma lá do passado da criança? Sim. Um comportamento Todo que foi gerado trauma, na família? Todo trauma que não é resolvido, que não é tratado, ele vai perdurar, ele vai permanecer ali e ele vai dominar, né? E sabe por que não é tratado? Porque a gente não quer dar tempo para isso. Você já percebeu que hoje nós estamos vivendo numa geração tão positivista que as pessoas dizem assim, não chora. Levanta a cabeça. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer. Você tem que retomar a sua vida. Né, pega alguém doente que sofre uma ferida no corpo, o médico diz assim, ó, você vai passa por uma cirurgia, por um tratamento, e diz assim, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Repousa. Você vai tomar os medicamentos necessários, você vai se cuidar. Você foi esfaqueada agora, você não vai voltar a trabalhar amanhã. Não existe isso. A gente tem um respeito muito grande, às vezes, com o nosso corpo, e a gente não entende que na alma também precisa. Então, o trauma é uma ruptura na alma. Só que a gente fala assim, não, você tem que levantar, tem que seguir a vida. Eu não estou falando aquelas pessoas que têm um discurso de vítima. Mas tem gente que ela pega aquele trauma, esconde lá no fundo, né, embaixo do tapete. Só que algum momento isso vai vir à tona. E tem que tratar. E a gente não trata porque a gente não quer dar tempo. A gente quer respostas imediatas. A gente às vezes quer resposta num podcast, num diálogo, numa sala pastoral só. E às vezes você vai precisar de anos tratando, conversando, falando, vendo aonde está doendo ainda. E é um tratamento físico, emocional e espiritual, né, pastor? Porque o ser humano é assim. O que acontece no mundo espiritual quando a pessoa fala assim, agora eu vou me posicionar, eu vou sair dessa situação. E o mundo espiritual, como que fica, pastor? Olha, o mundo espiritual, ele responde a reações. Sim. Então, assim, não diante desse caso que você falou aí, eu acredito que ele está no trauma, mas já não foi tratado e hoje ele se tornou, ele se apegou ao trauma. Então, às vezes, ele usa essas questões como uma maneira de fugir daquela situação. Olha como o trauma ele é tão terrível. Você não está vivendo mais aquilo, né? Você não está vivendo mais aquela situação de, né? Você falou que ele teve um abuso, do abuso. Mas é tão pesado, marcou ele tão profundo emocionalmente, que quando ele lembra, parece que ele está vivendo aquilo. Então, ele precisa fugir disso, né? Como é algo prazeroso, né, pastor? Às vezes a pessoa ela não quer sair daquilo ali, porque vem o prazer de momento e depois vem o arrependimento, a dor daquilo ali, daquele ato em si, porque né? Porque não cura. Não cura, você só está tentando preencher esse vazio que não foi tratado com isso, né? Com esses estímulos. E, infelizmente, você vai ficar escravo disso. Se você não procurar ajuda, se você não se posicionar espiritualmente. Porque é assim, o ser humano, ele é tricotômico, né? Isso aqui é teologia sistemática. Corpo, alma e espírito. Então, às vezes, o trauma sempre vai ser na alma, né? Porque a alma é o centro das emoções. O espírito é onde você se comunica com Deus. Mas, às vezes, a gente está tão apegados aos nossos delitos, aos nossos pecados, às fortalezas que existem na nossa alma, aos valores errados que foram construídos no nosso comportamento, que o nosso espírito está lá adormecido, ou até morto, né? Porque a gente não dá acesso à palavra de Deus. E aí o que a gente precisa fazer? Ouvir o Espírito Santo, ouvir a palavra, para o nosso espírito ser avivado, e a partir disso a gente despertar espiritualmente, e aí começa uma restauração. O trauma, ele acontece de fora para dentro. A restauração, ela acontece de dentro para fora. E como nós fazemos para levantar o nosso lar na parte espiritual? Quais são as muralhas? Quais são os escudos que nós precisamos levantar para que isso não aconteça, ou se estiver acontecendo, para que a gente comece a revestir os nossos lares? Eu tenho feito um exercício muito na minha casa, que é ser
um exemplo pro meu filho e pra minha esposa. Então, se eu quero ensinar meu filho a orar, ele tem que me ver orando. Tem que ver a minha esposa orando. Se eu quero ensinar meu filho a ler a Bíblia, ele tem que me ver lendo a Bíblia. Minha esposa tem que me ver lendo a Bíblia. O que acontece? Tem coisas que eu vivi na minha vida que me traumatizaram. Já que a gente falou de trauma, né? Isso afeta a nossa família também. O meu trauma precisa ser um combustível para que eu produza uma geração mais santa. Uma geração mais comprometida. Para que não caia naquele pecado. Então, você falou sobre quais são as bandeiras, os escudos que a gente precisa levantar, né, para nossa família, para a gente proteger a nossa casa. A nossa casa vai estar em ataque constantemente, né? Então, o diabo ele vai tentar hoje, ele vai usar uma estratégia hoje, amanhã ele vai usar uma outra estratégia. A gente precisa começar a perceber essas coisas através de uma visão espiritual, né? Tem casas que o diabo ele encontra acesso que a gente nem imagina por onde ele entrou. Às vezes foi por um filme. Nossa, olha pra você ver como é terrível. Né? E eu sempre tomo muito cuidado, falo muito com a minha esposa sobre o que a gente coloca diante dos olhos do nosso filho. A Bíblia fala sobre isso. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. Se a gente que é adulto, que sabe às vezes discernir as coisas, ainda mais é perigoso pra gente, ainda mais pra uma criança que tá se desenvolvendo ali. Então, a gente ter a vigilância daquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, daquilo que alimenta a nossa alma, né? E se nós estamos dando muito mais tempo às coisas que são superficiais do que tempo com a família. Só para contar isso aqui, esses dias eu estava muito atarefado com questões de agenda. E eu entrei pro meu escritório e eu ia fazer uma live. Eu falei assim, vou fazer a live, pela questão também de ministrar, de se conectar com as pessoas. E aí eu estava dentro do meu escritório já preparado para fazer a live. Meu filho, ele veio da minha casa pro meu escritório, tem um quintal, a gente faz ali o churrasco. Ele atravessou, bateu na porta, abriu a porta, falou, papai, eu quero ficar com você. Naquele momento eu falei, eu não vou fazer a live. Eu quero me conectar com as pessoas, mas eu preciso me conectar agora com o meu filho. Então eu peguei ele, coloquei no colo, a gente começou a conversar. Abriu a Bíblia, começou a ler, e a minha live aquele dia foi para ele. Tem coisas que a gente precisa fazer que é importante. Nutrir a nossa casa com coisas boas, e não só com alimento físico, mas com alimento emocional. A gente dizer para os nossos cônjuges o quanto nós os amamos, né? O quanto eles são importantes. Voltar a admirar o que eles fazem por nós, né? Elogiar os filhos, abraçar os filhos, né? Às vezes a gente fica tão preso a uma rotina que é estabelecida, que a gente fica tão cego por aquela rotina, que a gente não percebe por onde o inimigo está acessando a nossa casa e a nossa família. Então, a gente não pode ficar com a mente muito presa a uma maneira de fazer e não vigiar as outras áreas que são importantes. Porque às vezes um casamento, para ele ser curado, ele só precisa de um abraço, cara. De um marido dizer para a esposa, eu te amo. De um buquê de flores, que às vezes a gente evita. Pastor, e pode gerar esses traumas uma edição hereditária de maldição? Olha, a gente fala muito sobre essa questão, e eu entro muito nessa questão também de maldição hereditária. Qual é a minha visão sobre maldição hereditária? A minha visão sobre maldição hereditária é que a maldição ela permanece na vida de uma pessoa até ela conhecer a cruz de Cristo. Mas, pastor, eu estou na igreja, mas estou vivendo uma maldição. Então você não conheceu a cruz, você conheceu uma religião. Você conheceu uma igreja. Você conheceu um método. Né? Por exemplo, meu pai, vamos lá, meu bisavô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra. Qual seria o destino? Eu ser alcoólatra. Você interrompeu o ciclo, né? Você interrompe o ciclo. Por causa do quê? Do evangelho. O evangelho ele vem para quebrar exatamente o que Jesus disse. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Mas é conhecer Jesus no profundo, né? É conhecer. Não é só ficar ali na superfície. Não, é exatamente isso. Porque as pessoas, elas não furaram, elas não perfuraram a superfície do evangelho. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas querem uma programação. A gente vai para um culto e as pessoas, elas querem uma programação. Elas não querem um relacionamento. Então, o evangelho é relacionamento. O evangelho sempre foi convite para relacionamento. Vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí Jesus diz assim, e vocês vão trazer o jugo de vocês, e vocês vão assumir o jugo que eu vou dar para vocês. É uma troca. Você está falando de uma troca? O nosso problema é o seguinte, a gente quer deixar nosso jugo,
mas a gente não quer pegar o jugo que Cristo colocou, que é o evangelho. Então, eu sempre falo, pastor, você acredita que o diabo ele vai se perpetuando ali na família? Acredito. Sim. Creio que o diabo ele faz isso, mas isso só permanece até Jesus se manifestar na vida de alguém, de um indivíduo. Porque às vezes tem gente na igreja que fala, não, eu tô... E às vezes a pessoa usa isso porque ela precisa mudar o caráter, ela não quer mudar. Demônio a gente expulsa. Aí já é uma questão de caráter. Caráter a gente precisa mudar. Aí fala, não, é porque tem uma maldição na minha família. Não, às vezes é o teu caráter mesmo que você não quer mudar. Precisa ser transformado. Você não é crente, meu amigo. Por que você quer trair sua esposa? Você nem deveria pensar nisso. Ai, que meu pai traiu minha esposa. Mas tudo bem, seu pai não era crente, você é. Se você é crente, você não deve nem pensar nisso. Ah, pastor, é porque meu pai era assim e eu... Tudo bem, seu pai conheceu Jesus? Não, você conheceu? Conheci. Então você nem deveria cogitar fazer isso. Então se você ainda sente vontade de fazer isso, você não se converteu. É o teu caráter que precisa mudar. Então eu acredito dessa forma. Acredito que o diabo atua em famílias, em históricos de famílias, mas até Jesus se manifestar na vida de um indivíduo. Quando ele se manifesta, acaba. Se você levantou a mão, confessou Jesus como teu salvador, toda a maldição foi quebrada na cruz. É dessa forma que eu acredito, é dessa forma que eu ministro, principalmente sobre questões de quebras assim de maldição. Pastor, e a autovalidação? O senhor acha que pode ser uma grande brecha para Satanás entrar nessa área que entra na pornografia e acaba levando ao adultério e destruindo esse lar? Eu tava pregando esses dias, eu falei que a maior forma do diabo derrubar alguém é ele elevando a pessoa. Quanto mais o diabo te eleva, mais fácil ele vai te derrubar. Por isso que ele pegou Jesus e elevou ao pináculo do templo e disse, lança-te daqui abaixo, né? Porque os anjos vão te segurar nas mãos. Então a melhor maneira do diabo derrubar alguém é elevando essa pessoa. Então, quando a pessoa ela começa essa questão da autovalidação, né? A pessoa ela se sente, né, altiva, o diabo ele derruba a pessoa. Literalmente assim. Agora, o processo da restauração, ele é um caminho totalmente diferente. O processo da restauração é um caminho de humilhação. E aí tem muita gente que não quer pagar esse preço. Sim. Porque é tão amante de si mesmo, né? Eu digo que o crente mais forte é aquele crente que se considera mais fraco. Por quê? Porque eu tiro a responsabilidade de mim. Eu tiro a minha autossuficiência. Então tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade de lidar com gente que tem um discurso muito, sabe? Eu sou bom, eu só oro muito. Eu sempre falo para as pessoas, eu sou... E não é porque realmente eu me sinto... Eu converso com a minha esposa sobre as minhas fraquezas, né? Teve um dia que... Eu vou contar para vocês aqui. A gente estava passando por um momento difícil, né? Como todo relacionamento, a gente vai se aprendendo um com o outro. E eu não estava conseguindo orar, né? Mas estava pregando, normalmente, mas não conseguia orar. E nesse momento de fraqueza, se você não puder contar com as pessoas que estão do seu lado, rapaz, eu digo que o diabo, ele te fulmina. Ele vai te destruindo. E eu sempre ouvi dos meus pastores que a gente precisa se cercar de gente que ore, que nos ame para além daquilo que a gente faz. E meu relacionamento com a minha esposa sempre foi um relacionamento com base naquilo que eu era e não naquilo que eu fazia. E uma vez eu disse pra ela, olha, preciso que você ore por mim. Cheguei pra ela mesmo, falei, preciso que você ore, senta aqui e ora por mim. Ela, por quê? Eu falei, porque eu tô fraco. Eu não tô me sentindo forte. Eu não tô me sentindo bem. Eu preciso que você ore por mim para que eu não caia em tentações. Não é que eu fiz nada de errado, que eu te traí, que eu não fiz, que eu tô gostando de outra pessoa, não existe nada disso. Mas eu me sinto fraca espiritualmente. Preciso que você ore por mim, porque eu tava passando madrugadas acordada e com coisas na cabeça, uma depressão profunda. Eu falei pra ela, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. E ela fez isso. Pastor, você falou sobre isso e eu tô lembrando aqui uma coisa muito importante, que a gente precisa o quê? Com o nosso cônjuge, a gente precisa pedir conselhos também. Eu acho que entra muito nessa área da intimidade, da maturidade do casal. Às vezes a gente enfrenta algumas situações que a gente precisa chegar no outro, meu bem, eu tô passando por isso, foi o que você fez. Eu preciso de um conselho, me ajuda.
E eu acho que muitos casais hoje, eles não têm mais esse relacionamento de maturidade, de intimidade, de falar o que realmente está acontecendo. Porque a busca por isso aqui é muito grande. Então, ali ele tem resposta para tudo. Então, os relacionamentos estão se tornando superficiais, né? Muito, muito. E eles param de prestar atenção também, completando o que a Tati falou, que quando a gente percebe que o nosso lado vulnerável é minhas filhas, é o meu marido, ali é que eu tenho que estar mais impulsionada na intercessão e na oração. Eu sempre falo lá em casa a gente tem o nosso tempo de fazer o check-in. Então, assim, eu faço o feedback. Hoje é um dia que vamos jejuar. E aquilo que está no oculto, no profundo, escondido, o Senhor vai revelar. Então, assim, as meninas já ficam super... Já fica mesmo. E assim, a gente tem... E assim, a gente também tem aquela questão. Eu não freio. As meninas já sabem quando tá passando um filme, elas falam, mamãe, papai tá vendo um filme. Eu falo, vamos orar. Então, a gente já vai pro quarto e vamos falar assim, a gente vai orar e já vai repreender para que ele tenha discernimento para saber, para que eu não venha desautorizá-lo, né, perto das meninas. Então, assim, nessa questão, pastor, de tudo que nós estamos falando aqui, no que o senhor acha que a igreja ainda tem que investir para que essa situação não chegue aos lares, na questão da libertação, na questão da intercessão, do posicionamento, tanto feminino quanto masculino? O que o senhor acha que ainda falta para a igreja investir? Falta tempo? Porque um trauma, é igual o senhor falou, não existe eu falar, sai em nome de Jesus. Claro, ele pode sair, mas é um processo. Ali tem uma brecha e ele pode voltar. Sim, se você... como é que você tira o osso da boca do cachorro? Dando a carne. Então não existe nenhuma restauração sem substituição. Esse é o nosso problema. A gente quer a restauração, mas a gente não quer fazer o trabalho de substituição. Então, por exemplo, se a pessoa está vivendo uma vida de pecado, né? Vou dar um exemplo aqui. Pra gente entender na prática, porque esse assunto que você trouxe é muito importante. A pessoa tá lá no mundo. Vai, sexta-feira, balada, festa com os amigos, bebedeira. Sábado, mesma coisa. Domingo, mesma coisa. Na segunda vai trabalhar, então ela tem uma rotina. Final de semana, ela vai ter amigos que vão ligar para ela, falar, não, vamos sair, vamos se divertir. Ela aceita Jesus, vai para a igreja. No domingo ela tem um culto. Mas aí as pessoas não ligam como os amigos do mundo ligam para ela. A pessoa, ela aceitou Jesus, né? Aquele mal saiu, ela não se permite mais viver aquilo, mas ainda restou um vazio ali. Sim. Então, se não houver uma substituição, por exemplo, como é que você vence velhos relacionamentos? Adquirindo novos relacionamentos, né? Então, como é que você vence velhos hábitos? Adquirindo novos hábitos. Então, se não existir essa substituição, que esse às vezes é o problema que a gente tem. A gente quer a mudança imediata das pessoas, mas a gente não quer pagar o preço de dar às pessoas o que elas precisam para poder mudar. Trazendo isso para os relacionamentos, né? O que a igreja precisa fazer? Às vezes a gente quer... Não, a gente precisa ter casamentos restaurados. Famílias restauradas. Mas as únicas coisas que a gente faz é falar para as famílias, venha para o culto no domingo. Somente. Não se cria ministrações, porque tem coisas que... Precisa de um ambiente favorável. E existem ambientes também específicos para homens, para eles poderem falar sobre problemas que ele tem, né? Às vezes o homem tá uma vida tão estressada, trabalho, manter a família, manter a casa. Eu não estou aqui colocando justificativas, estou falando de uma realidade. E às vezes, estresse, problema, aí assédio no trabalho. Aí às vezes acordou de manhã, a esposa não nutriu, né? Não nutriu o servo de Deus. Aí tem a moça lá do trabalho, cheia de Jezabel, de pombagira, cheia de demônio. O demônio fala no ouvido dela, vai lá. E aí começa a elogiar. Aí ele fala, poxa, na minha casa minha esposa não me elogia. Né? Mas a moça do trabalho me elogia. Chega em casa, a esposa já briga, cheia de problema. Não chega a dar um beijo. Oi, você foi bem seu trabalho. Já chega, tem que pagar isso, pagar aquilo. Mas no trabalho tem a menina que elogia, que se arruma para... leva café na mesa. Eu não estou falando que nada disso justifica. Eu estou falando de um contexto real onde o diabo tem atuado. E como ele tem alcançado, como o diabo de forma astuta tem feito para destruir relacionamentos. Aí dentro de um ambiente de igreja, ele não tem um espaço onde ele possa comunicar isso com outra pessoa, com outro homem, com outro pastor, né? Porque às vezes, se ele falar isso, o pastor fala, filho, você vai ficar 3 meses de banco, você está dando brecha pro diabo. Disciplinar, né? Sim.
As pessoas têm medo, né? Eu falo isso porque eu tenho lidado com pessoas assim. Você é escanteado. E eu chego e falo, a tentação vai estar aí. Deus não te levou para o céu ainda. Você vai ter que lidar com isso. E você vai ter que ter caráter para poder lidar com isso e fechar as brechas. E fechar as brechas, às vezes, é chegar para a esposa e falar, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Vamos ajustar isso aqui, filha? Sim. Né? Vamos preencher isso aqui? Eu preciso de você para vencer isso. Sim. Preciso de você para lidar com isso. E eu não tô falando só do marido, da esposa também. Porque o marido, às vezes, é um truculento. Só chega em casa e até na relação sexual também só quer ser servido, só com ele. E a mulher é totalmente emocional, né? Eu sempre digo que o marido, ele colhe, né, no leito da cama aquilo que ele vai semeando durante o dia. Então, acordar, elogiar a esposa, você tá linda hoje, dá um cheiro no cangote, né? Fala umas palavras bonitas. A mulher, ela precisa ser preparada, né? Não é só chegar. Então, ela precisa ser preparada. E às vezes o marido não faz isso, mas aí o cara do trabalho faz. Não estou dizendo que nada, meus irmãos, nada justifique traição. Você deu sua palavra de fidelidade, você tem que ser fiel. Mas eu estou dizendo que de situações que são reais, porque existe o mundo ideal, existe o mundo real. A gente precisa estar lidando com o mundo real. E no mundo real isso acontece. Nós, como cristãos, precisamos ser inteligentes. Jesus não nos salvou para a gente ser alienados, burros. A gente precisa entender como é que o diabo trabalha, os modos que o diabo opera. E a partir disso, vamos fechar a brecha desse muro aqui, gente. Exatamente. Entendeu? E às vezes, pastor, a brecha é aberta achando-se que está fazendo certo. Exemplo, uma mulher, a gente sempre tem, graças a Deus, nós somos muito bem instruídas pelas nossas pastoras e as nossas líderes, porque a gente tem um evento, um retiro no qual mulheres ficam 3 dias fora. Então, a gente é instruída, deixa a casa arrumada, faz o bolo que ele gosta, nutre ele no que ele precisa, porque você vai ficar 3 dias fora, né? Então, aí tem aquelas mulheres que já entram, eu sou do jejum, em concordância com meu marido. Sim. Só que ela entra num jejum 1 semana antes do retiro, e esse jejum é aquele total, e o marido nem tá aí, não vai para retiro, não tem nada a ver com o jejum, e ele tem que entrar junto, aí vai mais 3 dias do final de semana. E a Bíblia condena isso, inclusive. E aí é uma brecha gigante. A Bíblia fala assim, né, existe até o conselho de Paulo, vocês vão entrar em consagração, que seja em concordância para que o diabo não tente. E tenta mesmo, porque assim, o marido, eu falo pra minha esposa, eu preciso de você, cara, preciso que você me abrace, me beije. Sim. A gente tá numa guerra tão grande, às vezes vai pregar uma pressão terrível, às vezes longe de casa. Às vezes quando eu quero chegar em casa, eu só quero minha mulher, gente. Eu não quero falar com ninguém, quero ficar lá, quero sentar, quero deitar com ela, quero cheirar ela, eu quero isso. Porque a gente é um ser humano, alma, e eu tenho necessidade de falar, não virei anjo ainda, Jesus. O dia que eu virar anjo, beleza, mas não virei anjo, eu sou ser humano. Isso é normal, Deus colocou isso aí exatamente, porque é pra ser dessa forma. Aí eu chego em casa, não, tô de consagração, não vou. Meu Deus do céu, eu falo, termina essa consagração. Agora. E o contrário também. Sim. Imagina, eu chamo minha esposa lá, cheio de saudade de mim, chega, não, tô em jejum e oração. Aí Deus fala assim, você não entendeu nada, né? Que você também me glorifica, você também está cultuando a mim, eu me alegro quando vocês estão juntos. Porque eu criei vocês para serem juntos, um só. Ali você está me glorificando. Ali você está dizendo pro diabo assim, ó, olha o que Deus fez, como é perfeito. Tá dizendo pro inferno isso. Exatamente. E se todo casal tivesse noção do que acontece quando você perdoa o seu parceiro... Não, isso é forte. Era gigantesco. Porque quando nós liberamos perdão a alguém, principalmente dentro do relacionamento, o céu se move. O perdão, eu acho que é uma das principais armas que nós temos para destruir Satanás. Porque a partir do momento que você perdoa, ele perde a legalidade. Como isso acontece, pastor? Eu digo que o perdão é o maior ativo do mundo. Não existe ativo mais poderoso do mundo que o perdão. Ele quebra qualquer resistência. Foi através do perdão que Deus restaurou a humanidade. Sim. O perdão foi o ativo de Deus para restaurar toda a humanidade. Eu tenho uma visão até profunda sobre o perdão, que as pessoas falam assim, não, eu perdoo, mas eu não quero mais contato com você. Então, você não perdoou, meu filho. Para mim, imagina se Deus, né? A gente entende o perdão a partir do que Deus fez por nós. Né? Aquela parábola que Jesus contou, né? Do servo que tinha uma grande dívida, e aí o Senhor perdoou, só que esse que teve a dívida perdoada não perdoou a dívida do outro. Jesus está falando disso, Jesus está falando exatamente dessa hipocrisia. Porque Deus é o grande Senhor.
A gente vai se colocar em oração dizendo pra Deus, me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Aí imagina Deus falando assim pra você, não, Kenny, eu te perdoo, mas eu não quero conversar com você mais. É porque a dor ainda tá muito forte, pastor? Não, é porque às vezes a gente é orgulhoso. Sim. O orgulho é oposto ao perdão. Onde existe o perdão, não pode existir um ambiente de orgulho. O orgulho traz a queda, né? O ambiente de orgulho, na mesa onde tem o perdão, não pode ter o orgulho. Você tem que escolher quem você vai colocar na mesa. Perdão é perdão. É rasgar o coração. É dizer assim, meu, doeu. Você me fez doer, me machucou. Pastor. Mas, e assim, o perdão, ele surge dentro de um ambiente mútuo, tá? Sim, tem que ter os dois. É um ambiente mútuo. Não é só... Não, eu também não acredito nesse aqui. Não, eu perdoei você. Mas não teve... É um ambiente mútuo. Tá? Esclarecido. José perdoou os irmãos, mas os irmãos tiveram que estar diante dos olhos dele. José falou, disse, vocês me venderam. Aí construiu, aí eles choraram muito, se abraçaram muito. É um ambiente mútuo, tá? E o que eu acredito? Né? Eu sei que muitas coisas que destroem relacionamentos hoje, eu digo que não é o adultério em si. Eu acho que o adultério é a arma, não é a traição em si, a traição é a arma, mas é o orgulho. O orgulho destrói o relacionamento. Pastor, e nessa questão do perdão, a palavra é clara. Até quando devemos perdoar? Até 70 vezes 7. Só que como dentro de um relacionamento você perdoa, você vai continuar convivendo, mas há um desvio de caráter. Já não estamos falando, há um desvio de caráter onde esse cônjuge, ele continua fazendo a mesma coisa. Onde é que essa mulher pode perdoar e sair? Nós estamos falando aqui do perdão para reconciliação, né? Eu digo que o perdão para reconciliação tem que ser mútuo. A pessoa ela tem que se arrepender verdadeiramente para que o perdão seja construído, né? É do outro lado, tem um outro ser humano também. Né? Então esse é um perdão para reconciliação, como a gente se reconcilia com Deus todo dia, né? A gente tem um perdão para reconciliação, para a gente ter um relacionamento com Deus. E Deus já nos perdoou antes. Dentro desse contexto do que você falou, que eu falo, são casos e casos, né? São contextos e contextos. O perdão, ele é fundamental. Fundamental. Só que você não vai deixar de conviver com a pessoa porque você quer. Você perdoou. A pessoa, ela está saindo do ciclo do perdão pela ausência de caráter. Porque se você perdoa a pessoa, ela mesma fica constrangida. Você entendeu? Não teve... Você foi até aqui. E você cedeu o perdão. Você sempre tem que ceder o perdão. Sim. Você não virar escravo do que a pessoa fez com você. Até se você não for mais permanecer, se a relação não for mais permanecer. Só que a pessoa ela não entrou nesse ciclo de perdão, porque ela não quer, porque ela não tem caráter. Teve um caso que uma psicóloga, amiga minha, ela tratou, e ela disse assim, que a esposa... o marido, né? A esposa traiu o esposo perdoou e tal. E ela disse assim, não seja vítima desse trauma. Seja quem você é. O esposo começou a tratar bem. E aí a mulher falou assim, olha, eu não quero isso porque eu sei que eu vou errar com você de novo. Meu Deus. Então eu prefiro que a gente não esteja mais junto. Só que aí foi uma decisão dela. Então, quando você perdoa, você expulsa principalmente a responsabilidade. A pessoa ela sai. Porque você criou um ambiente que pra você ali você tá dizendo, eu não sou resultado dessa ferida, dessa mágoa. Pastor, você tá dizendo assim que é fácil do jeito que você fala? Não, é difícil, dói demais. É difícil. E na maioria das vezes vai ser difícil. Mas a gente precisa entender que eu não faço as coisas porque eu considero fácil. Eu faço porque Deus pediu. Porque é a palavra de Deus. Porque é necessário. Uma vez no podcast, um cara me perguntou pra mim, principalmente sobre perdão. E olha um assunto que ele entrou, ele disse, você perdoaria alguém que matasse seu filho? E eu disse, rapaz, forte, né? Seria difícil. Mas não é porque é difícil pra mim que eu tenho que definir como não tem que ser. Eu não tenho que andar por aquilo que eu sinto. Tenho que andar por aquilo que a palavra de Deus diz. E a verdade é essa. Por mais que doa. Doa. Eu tenho que perdoar porque Deus disse. Eu vou ter que achar um caminho para encontrar isso. Eu vou ter que perdoar porque Jesus disse. Aí, pastor, é um processo, né? É um processo. E cada um tem o tempo do processo. Para um vai ser rápido, para outro vai ser difícil, vai demorar mais.
E eu digo, ó, e sabe por que eu tô falando isso? Eu não sei se eu já contei a história no outro dia do rapaz que eu ajudei no bar, que eu ia no bar com ele. Sim, contei, né? Mas ele tinha um trauma com a mãe dele. E ele tinha dificuldade de perdoar. E eu falei assim, você vai orar e pedir o Espírito Santo. Porque às vezes você não consegue por você. Mas com a ajuda do Espírito Santo você consegue. E toda vez que você orar, você vai dizer, Espírito Santo, eu não consigo. Eu tenho muita mágoa. Mas me ajuda. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a encontrar um momento em que eu me sinta bem para perdoar, para vencer isso. Vencer esse orgulho, vencer essa mágoa, vencer essa dor. Né? Isso é a palavra de Deus. Não é porque é fácil. Jesus não fala, não vem aqui, não, vou deixar aqui. É difícil mesmo, o caminho da cruz, o calvário, da dor, é isso. É chorando. Então é. Eu sempre falo que o perdão... aconteceu uma situação comigo, eu precisei perdoar uma pessoa. E eu falei assim, sabe o que eu vou perdoar? Chega a ser egoísta. Eu não quero retaliação com a minha vida. Eu não quero sofrer com a amargura e não quero ficar nesse lugar de vítima. Porque senão quem vai sofrer sou eu. Porque quem fere, muitas das vezes nem lembra. Mas aquele que é ferido. Então o perdão, ele é pra você. É para que você vá bem, para que a sua alma vá bem, para que você não traga doenças e amargura para sua alma. Sim. Eu falei assim, não, eu vou ser tão egoísta que eu vou perdoar. É verdade, isso é fundamental também, porque você se autopreserva, né? Sim. Eu já vi muitas pessoas que elas ficaram tão profundamente magoadas que elas adoeceram. Sim. Fisicamente. Sim. Fisicamente. E também tem tanto a questão de autopreservação, quando você tem um entendimento e olha a alma daquela pessoa. Nesse livro eu falo sobre perdão. Quando você olha, porque quando Jesus olhou para aquela mulher que foi pega em adultério, ele sabia que ele a perdoou e sabia que ela não pecaria. E sabia, porque como ele é onisciente e onipresente, ali ele pode ter visto toda a história dela, os traumas que ela tinha. E quando a gente tem um discernimento, eu já tive situações no qual eu tive que perdoar, não por autopreservação, mas por ver a alma daquela pessoa. A vulnerabilidade dela ter caído naquele buraco, falar, meu Deus, ela é digna de perdão, porque ela tem que sair desse lugar. E essa questão do perdão dentro do relacionamento, né? Existe uma coisa que eu tenho observado, através de ministrações e estudos, entende? A mulher tem mais facilidade de perdoar, né? Eu concordo isso em partes, porque a mulher ela tem mais facilidade em superar parcialmente uma dor, né? Mas às vezes a mulher ela guarda a mágoa e ela não fala. Sim. Isso lá na frente se torna um problema. Sim. Pastor, é isso que eu queria perguntar. Olha só, a gente é tendencioso a ir lá, perdoei. Mas eu vou lá depois no baú, reviro o lixo. E como que a gente lida com os lixeiros? É isso que eu tenho observado, como né? Cuidar disso aí. O que você percebe? Quando acontece um caso de traição no casamento da parte da mulher com o homem ele sente o ego extremamente esmagado naquele momento, né? Porque o homem, ele é assim, faz parte da masculinidade, a testosterona que tá ali. Só que o homem, quando ele perdoa, não tô dizendo todo, mas ele tem mais, quando ele perdoa, ele fecha aquilo, ele não quer mais falar daquilo, que causa uma vergonha, revirando. Ali, né? A mulher, ela tem mais facilidade de dizer assim, eu perdoo, do que o homem. Você vai perguntar a um homem, ele fala, não, ele não consegue. Ele fica até um pouco mais frio. A mulher, ela tem mais facilidade de dizer assim, eu perdoo. Mas o que eu tenho observado nos casos é que, às vezes, anos depois, acontece uma situação e que a mulher revira na mente dela aquilo que ela passou e ela dá o troco, e algumas vezes. E aí ela fala, marido, quando acontece, trato desses casos, não, mas lá atrás você fez isso também. Eu observei isso. E o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas falam que perdoa, mas falta o tratar. Não foi uma coisa mútua, não foi... É tipo assim, não, vamos resolver aqui porque a gente precisa se manter casado. Sim. Ou as mulheres às vezes falam, não quero perder a família e os filhos. Mas o perdão, o ativo do perdão mesmo, não foi manifesto. Porque perdão não é você esquecer. Perdão é você lembrar e não te ferir mais. E não gerar mais dor em você. Não gera transformação, né, pastor? Porque não foi genuíno, não foi de verdade, não foi mútuo. Exatamente. Às vezes, é o que o senhor falou. Às vezes um tomou a decisão de perdoar, mas o outro não conseguiu da maneira que perdão que deveria. Tem que ser então, gerou transformação. essa via de mão dupla. até
havia de quem foi ofendido e havia de quem ofendeu. E o tratar que o senhor fala poderia ser o quê? O diálogo, de discutir como chegamos nesse lugar? É exatamente isso. De falar, é saber, cara, isso que aconteceu, eu sei aconteceu que isso, Você dos dois. me machucou, aí ele fala, mas doeu porque eu só cheguei nisso por causa disso, e ter a sobriedade. É o acerto. Perdoar. É o porque acerto. uma coisa, eu sou a vítima, eu sofri com aquilo que me causou, mas aí ele vai falar do outro lado que eu tenho causado, e eu mesmo assim ainda tenho que liberar perdão, porque agora ele vai vir um confronto, né, para você estabelecer os lugares. Quando a gente chega ao entendimento de algo que aconteceu, você precisa ouvir os dois lados, né? Porque cada um teve uma perspectiva, e quem só ganhou com isso foi o diabo. É aquilo que Deus disse, por que vocês caíram, né? Aí Adão disse, foi a mulher que tu me deste. É uma transferência de responsabilidade. Aí a mulher disse, não, foi a serpente, né? Então foi uma transferência de responsabilidade. Ninguém disse assim, porque eu vacilei, porque eu errei. Ninguém disse. Um foi transferindo a culpa pro outro. Aí Deus falou, deixa eu resolver o problema aqui de vocês, que esse negócio de transferir responsabilidade não resolve problema nenhum. O diálogo de perdão é esse diálogo aberto, franco. Dizer assim, eu errei nisso. Assumir mesmo. E o outro falar, tudo bem, eu também errei nisso. Vamos acertar, vamos consertar. Vamos. Porque hoje é mais fácil você pedir o divórcio que consertar o relacionamento, né? Porque a gente se tornou uma geração tão de descartar que, quebra um celular, vou lá, compro outro. Quebra o tênis, fica velho, vou lá, compro outro. A roupa rasga, não, vou lá, compro outro. Casamento não é assim. Casamento, a gente precisa consertar. E é dos dois. Eu sei que às vezes eu tô falando alguém pra gente que tá tentando mesmo, mas o outro lado não tenta. Infelizmente, a gente tá vivendo em realidades. Tem gente que, não quer, a pessoa não quer casar, a pessoa não quer estar ali, ela é orgulhosa demais. Então, assim, eu sempre falo, quando se tem uma conversa que converge, né, sem orgulho, sem julgamento, para ouvir e entender, nesses ambientes a restauração ela se manifesta de forma poderosa. E alguém que queira pagar o preço, dizer, não, eu não vou perder minha família. Eu sempre digo, né, que tem muitos caras que estão lá na igreja e falam, você vai ser homem de Deus o dia que sua esposa fizer algo pra você, fala, eu perdoo essa mulher, eu vou amar essa mulher. Aí você fala, mas você é homem de Deus mesmo. Porque ele tá fazendo exatamente o que Cristo fez. Pastor, eu sigo uma psicanalista que eu achei muito interessante, uma coisa que ela falou. Ela falou que para você se relacionar, você tem que estar solteiro. Solteiro vem de só e está inteiro. Então, assim, é um conselho para essa geração que ainda está solteira se tornar inteira para entrar num casamento, e um casamento onde os traumas, onde as feridas, maldição hereditária, vem junto para esse pacote? Olha, a solteirice, ela também é uma bênção. Quando a gente tem uma visão de propósito de vida, né? Tem muita gente que fica apressada demais. O casamento é bom, o casamento amadurece muito. Eu casei com 22 anos, né? E não me arrependo de ter casado cedo. Mas tem gente que ela não pode viver, né, nessa prisão de que não preciso casar. Ela tem que entender o propósito de vida enquanto ela tá solteira, né, para não cair nesses laços do diabo, né, e você não entrar num relacionamento sem você estar pronto para viver aquilo, porque depois você casou, deu a palavra, acabou, não tem como voltar atrás. Você tem que fazer para dar certo. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Eu não sou feliz, mas quando eu casar eu vou ser feliz. Não. Eu penso, pastor, que assim, se você não tá feliz solteiro, como que você vai ser feliz casado com outra pessoa totalmente diferente de você? Você se adaptar àquela pessoa, novos costumes, uma nova cultura, uma nova família. Até porque a gente não casa, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E você só entrega aquilo que você tem. Agora, se você não tem nada, eu sempre digo que a gente precisa casar tendo Jesus como a plenitude da nossa vida. Jesus é o que completa a nossa vida. E aí nós vamos oferecer ao outro aquilo que a gente tem, que é Cristo. Ela é a base do relacionamento. Jesus Cristo é o cabeça, né, da igreja. Você vai ver Paulo dando um exemplo, né? E o marido é o cabeça da casa. Então, Jesus está no topo da hierarquia
de um relacionamento, de um casamento, de uma família. Agora, se eu tenho Jesus como a minha plenitude, a plenitude da minha alegria, o outro não tem Jesus, fica complicado. Então é importante você ter Jesus. Fica um jugo desigual, né? Sim, às vezes o jugo desigual que a gente fala é só em relação à religião. Ah, não é crente. Mas tem muito crente que não tem Jesus. Aí fica um jugo desigual. Isso. Então tem que ter isso. Eu acho que a primeira coisa que eu fosse dar conselho pro jovem é, mano, se apaixona por Jesus. Entra num relacionamento sério com Jesus. Casa com Jesus. Que aí você vai estar pronto pra se relacionar com outra pessoa. Agora a pessoa não tá vazio de Jesus. Aí foi, não, preciso casar, pra casar. Eu conheço muita gente que se quebra assim. Aí casa, 1 ano separa. Casa de novo, depois separa. Aí o problema é sempre das pessoas. Nunca é deles. É verdade. Eu tenho muitos exemplos de gente assim. Aí quando me ligar, pastor, eu vou divorciar. Falando, até o último que eu falei assim, você vai casar agora. Se você me ligar dizendo que você vai divorciar, eu vou quebrar você. Você tá de brincadeira. Não, pastor, agora vai ser pra valer. Eu falei, então agora você suporta. Sim. Aí, um tempo atrás, eu digo, não tô passando. Falei, você vai ficar com essa mulher. Você vai aprender a amar. Você já tentou. Pastor Alex, e uma coisa assim que eu vejo, a gente ouve muito quando a gente anda muito com jovens, né? Igual tem um jovem dentro de casa, de 18 anos. Então, a gente escuta muito isso, né? Eles perguntam, como saber se é vontade de Deus aquela pessoa? Ai, mas será que Deus vai me responder? Será que Deus vai me mostrar? E eu sempre falo assim, como que Deus vai mostrar para esse jovem, pastor, se é vontade dele mesmo se relacionar com aquela outra pessoa? Como que ele vai discernir isso aí? Tá muito simples, é muito simples. Se a pessoa é crente, é crente de verdade. Ó, quer ver? Às vezes, como Deus fala com a gente não percebe. Tem muita dúvida, tá namorando, né? A moça tá namorando o rapaz. Aí o rapaz trata mal a mãe dele. Aí Deus mostra a ele. Ai, não, mas Deus tá falando pra você que... Comigo vai ser diferente. Mas eles ignoram, e vice-versa, né? Isso, né? Ele pede pra Deus falar. Pede pra Deus falar. Deus tá mostra. E eles... Mas o que ele quer é uma revelação. Alguém que chega e fala, é de Deus, casa com essa pessoa. Sim. Não vai acontecer. Porque Deus, ele nos deu a capacidade de escolher a partir daquilo que a gente percebe. Sim. O namoro tá aí pra isso, pra você dialogar, pra você conversar. Eu, no meu namoro com a minha esposa, eu conversei sobre tudo. Sobre visão de vida, onde eu queria chegar, quantos filhos eu queria ter, sobre projetos, sobre ministério. Eu lembro que uma vez, num diálogo... Hoje eu mudei isso, né? Mas na época eu era muito imaturo, né? Vivendo no ministério. Aí eu disse pra ela, se um dia eu precisar escolher entre você e o ministério, eu vou escolher o ministério. Hoje eu falo, não, se tiver que escolher você, o ministério, você é meu primeiro ministério. Mas, tipo assim, mas a gente conversava muito. Então, assim, ela não casou pra descobrir um Alex depois. E eu não casei pra descobrir uma Jennifer depois. Então, às vezes, a pessoa casa, mas não teve coragem de falar. Ouviu e falou, não, mas não vai ser assim. Aí fala, vou tentar mudar a pessoa. Vou suportar pra mudar. Aí, às vezes, você suporta coisas no namoro. E quando você casa, você não quer suportar. Não, aí não dá. No namoro que você não tem que suportar certas coisas. É mesmo. Não tolerar certas coisas. Mas no casamento, depois que botou o aliança, aí você tem que suportar mesmo, que agora é tua carne. Você virou uma só carne com a pessoa. É verdade. Então tá meio que uma mudança, né, de prioridades. No relacionamento, do namoro eu suporto. No casamento eu não suporto. Tem que ser o contrário. Aqui, no relacionamento, você já percebeu coisa errada? Já sai. Já fala, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe, obrigado, né? Mas, infelizmente, esse comportamento, eu sei que lá na frente, aí você dá até pra a pessoa mudar. Então, trata isso aí pra que quando você se relacionar com alguém, a pessoa já tá, né? Pastor, você já viu que acontece muito o seguinte, eles querem isso aí. Ah, Deus me mostra lá do céu se é vontade de Deus, não é. Aí muitos casam enganados. É a hora que se depara com esse tipo de situação. Ah, mas eu não vi isso aqui. Fulano é ciumento demais. Fulano faz isso. Eu não sabia que ele fazia isso aqui. Às vezes Deus está dando sinais para a pessoa, igual o senhor falou. E a pessoa ela não quer ver. Aí quando casa, começa a se deparar com essas situações, né? De uma pessoa que... É um jogo desigual mesmo, né? Aí começa a atrair, começam umas coisas aqui, começam outras ali. Um comportamento de um marido, às vezes, agressivo, violento, abusivo, ou vice-versa, pode acontecer também, né? E aí a pessoa, ela fica assim, meu Deus,
será que eu casei enganada? Será que eu não estava vendo isso aqui? E é onde começam esse tipo de situações também, né? A pessoa ela ignora aquilo que ela está vendo. E as pessoas elas querem ignorar porque elas estão completamente apaixonadas. Mas a paixão, no casamento não se mantém com paixão, né? Mas aí também tem a questão de obra espiritual, na questão de espírito de engano, onde cega totalmente o entendimento, todo mundo vê, todo mundo está vendo. E a paixão que cega menos a pessoa e ela acaba entrando. Ela tá sobre uma sedução, né? Tem pessoas que tá encantada, tá seduzida. Por isso que eu falo, se o coração não tá cheio da palavra, vai cair mesmo na sedução. Vai. Eu tive casos de gente na igreja, mulheres, né? Sim. De uma moça. Você via que ela só queria o emocional. Vamos sentar para ouvir a palavra? Aí sempre buscando uma revelação, um profeta. Perceba que o perfil não é assim? Elas querem uma resposta para tomar decisões que elas já tomaram. Elas só querem respaldo. Se der errado, né? fala, não fui eu. Foi fulano, seu conselho. Aí, conheci um cara. Conversou com um cara. Ele é homem de Deus. Ele prega. Só que a gente percebe, tá bom, é homem de Deus. Congreguei com a igreja. Aí quando tem essa conversa com o pastor é chato, quer controlar a minha vida. Não, só quero te ajudar. Congreguei com a igreja, quem é o pastor dele? Não, pastor é homem de Deus, é itinerante. Tá bom, mas qual pastor ele tem? Qual igreja? Quem é a família dele? Aí disse que a gente apertou, saiu da igreja, da nossa igreja, foi pra uma outra igreja. Começou a se relacionar, o cara veio, engravidou ela. Aí descobriu que o cara tinha uma outra esposa, longe. Aí, não, por que Deus fez isso? Minha filha, Deus avisou pra você. Deus te deu o escape. Verdade. Mas teu coração estava tão vazio da palavra, tão vazio do relacionamento com Deus, que o diabo te iludiu fácil. Porque o diabo só potencializou o desejo do teu coração. Né? Em outras linguagens, você atrai aquilo que você deseja, né? O mundo diz isso. Eu falo isso que o diabo, ele começa a ver o que você deseja e ele traz na tua frente. Ele coloca na tua frente. Ele diz assim, tá aí, você não quer isso? Ele fez isso com Jesus, você não quer os reinos da terra? Eu te dou, mas eu quero algo em troca. Eu quero a tua adoração. Sim. Então é assim que o diabo faz. Hoje eu estava pensando, eu falei assim, vendo os vídeos do pastor, o diabo, a palavra fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Faltou um contexto, envergonhar. Porque ele sempre deixa aquela pessoa no ato, no efeito, na consequência da vergonha. Porque a vida dessa pessoa vai mudar totalmente. Um filho vai nascer, vai estar... eu falo que assim, aquela letra escarlate vai estar sobre ela. Como lidar com essas pessoas depois do escárnio que Satanás faz na vida delas? Como acolher, como a igreja trazer de volta, reestruturar ela dentro do contexto da igreja. A gente amar, né? O amor. A gente tem que amar. Muito. Ter paciente, suportar. Teve gente que eu tratei que saiu e voltou várias vezes. Teve um jovem que hoje ele é uma bênção, assim. Mas deu trabalho. Muito trabalho. Um dia eu encontrei na rua que ele falou assim, o que você tá fazendo? O que eu te fiz? Que você foge de mim? Não, pastor, que eu falei, não, meu filho, eu tô aqui, vem aqui dar um abraço. Volta, a casa tá aberta pra você, ué. Pra você se resolver. Aí voltou, depois sumiu de novo. Aí foi atrás. Hoje é uma bênção. Tem um momento, eu acho que a pessoa, ela vai ser tão constrangida em amor, que ela fala, cara, não tem como preciso mudar, porque o tanto de amor que eu recebo. Eu sei que tem um sem vergonha mesmo. Mas a gente tem que estar aí, o joio cresce com trigo, né? Jesus disse assim, não arranca antes do tempo. Então quem é falso vai crescer ali, vai estar ali, mas Jesus falou, não arranca porque não tem os verdadeiros. Só que a gente tem que tratar todo mundo bem, com amor, dar oportunidade, né? Para as pessoas. Eu sei que tem gente que é problemática demais, mas eu sempre falo, quanto mais problemático for, quando se converte, vira vaso de Deus. Veja que as pessoas mais problemáticas, as pessoas mais usadas por Deus, que deu mais trabalho para Deus, que Deus mais derrama unção. Acho que Deus falou, você me deu tanto trabalho, que eu vou te usar tanto agora para te dar um nível, né? Sobrenatural. Então eu penso assim. Então, assim, essas pessoas, elas têm que ser inseridas. Quando os nossos irmãos caem, pecam, a Bíblia manda a gente acolher, né? Abraçar, trazer de volta, né? Eu vou estar com você até onde você quer. Depois você falar, não quero mais, tudo bem.
Vá em paz. Mas se quiser voltar, a porta tá aberta. As pessoas que saem, a gente sempre tem que fazer elas entenderem, vocês vão, mas a porta tá aberta para um dia que vocês quiserem voltar. Esse final de semana de carnaval, o senhor pregou em vários congressos. Sim. Congressos gigantescos, né? Tivemos Almadego, os congressos de Brasília e de outros estados. E nós percebemos que o senhor tem uma afinidade muito com o trabalho de libertação. Sim. É um chamado muito específico na sua vida. O que o senhor me diz sobre esse seu chamado hoje? Olha, esse trabalho de libertação, né, é uma coisa que Deus me deu muito cedo. Foi através de muita busca, de oração. O primeiro demônio que eu expulsei foi uma vizinha que caiu, o demônio caiu lá de casa. Tinha na nossa casa, uma casa, a casa dela. E a gente tinha voltado do culto, tava em casa. E era tipo assim, 11 horas, 11h30 pra meia-noite, batem na porta. Porque ela cai endemoniada. A mãe dela era de uma outra religião. E estavam lendo lá o Salmo 91, o demônio não saía. Ele tava no último quarto da casa. E o demônio, não vou sair. Aí alguém falou, o filho da Cida é pastor. Eu nem era pastor ainda. Eu pregava, não, ele é pastor, vai lá chamar ele. Aí foram lá bater em casa. A fulana cai endemoniada. Vamos lá, minha mãe, vamos, meu filho, vamos, põe a roupa. Eu lembro que eu coloquei a calça social, botei uma camisa vermelha. Então, calçamos um chinelo, a gente foi. Quando eu tô na porta da casa, ela tava no último quarto, ela gritou, eu não quero esse menino de camisa vermelha aqui dentro. Eu arrepiei dos pés à cabeça. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Aí eu orei, falei, Deus me usa, porque só tem eu aqui, né? Então, se eu achar, né, que eu mereço, né, receber essa unção, o Senhor derrama na minha vida. Naquele dia eu senti uma coisa muito profunda, e aí é o que me move hoje. Eu senti uma alegria e uma autoridade de que aquilo ia ser resolvido. Uma certeza, uma alegria, sabe, de que aquilo ia ser resolvido. E aí eu entrei com autoridade. Cheguei na porta do quarto, ela tava na cama, toda contorcida. E ela disse, eu não quero você aqui. Por que você tá aqui? Eu disse, você não quer, mas Jesus quer. E eu tô te mandando sair. Aí ela saiu. O demônio saiu. Depois daquele dia eu entendi que Deus me chamou para isso, né? Que Deus me deu esse dom e essa graça. E aí começamos a fazer trabalho, cultos, orando dentro das casas. Eu tenho fotos, registros onde a gente cai endemoniada, cruzadas na África, de cura e libertação, né? E viver isso não é fácil. Teve um tempo que eu não quis mais. Pastor, essa foi a primeira vez que você expulsou? Foi a primeira vez que eu expulsei um demônio. Foi de uma vizinha minha. E teve um tempo que eu não queria mais ver isso, porque era muito desgastante emocionalmente. Você sofria retaliações, né? E uma das coisas que eu oro a Deus é sempre assim, eu nunca deixo a autoridade sair de mim. Então, toda vez que eu vou pro púlpito pregar, eu subo ali, eu falo isso de dentro da minha alma. Eu me sinto o menor de todos, assim. Quando eu tô subindo para ir pregar, eu me sinto assim, incapaz. E eu sempre oro a Deus, Senhor, não tira a tua unção de mim. Não tira, não me deixa sozinho. Porque eu sei que o dia que eu subir sozinho vai ser o dia em que os filisteus vão me envergonhar. Então, tudo que eu faço, tudo que acontece é pela autoridade de Deus. Então eu sinto, quando eu estou ministrando, a alegria no meu coração. Eu não sei descrever para vocês aqui em palavras como é que isso é. Eu oro para que vocês sintam isso também. Se Amém. Deus for usar vocês e Ele quer usar vocês. É uma alegria, uma convicção, uma certeza. Eu estava na África, orei por uma moça que o demônio matou ela. E ela estava pálida, já sem vida, sem pulsação. Os pais foram me buscar onde eu estava e me levaram para lá. Eu entrei dentro da casa assim com medo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tinha uma enfermeira lá medindo e falou, olha, não tem pulso, não tem nada. Entrei dentro da casa, a menina estava no quarto, entrei dentro do quarto. Falei, vou imitar Jesus.
Jesus falou assim, ó, eu quero a mãe e o pai da menina, o resto sai tudo, vamos fechar a porta. E aí, nesse momento, eu senti a alegria de que ela ia ficar bem. Uma convicção. É o que eu sinto. Ontem na Almadengo foi isso. Eu subi para ministrar, a mensagem que eu tinha preparado era uma, o Espírito Santo me deu outra. Só que quando eu comecei a pregar, eu senti a alegria de que algo ia acontecer, de que o Espírito Santo ia fazer alguma coisa naquele lugar. E por isso aconteceu, não foi por mim. Eu sou apenas o instrumento que Deus usa para que aconteça. Mas o sentimento que eu tenho é isso. Toda vez que eu sinto isso, eu sei que algo Deus vai fazer. E aí, isso vem acompanhado de uma autoridade. Você pode perceber. Saiu dali, parece que alguém fala, não é o mesmo Alex. Mas é aquela capacidade que Deus dá ali para mim. Pastor, e é necessário um acompanhamento espiritual com essa pessoa? Com quem faz, com que a pessoa que acompanha, que foi liberta, sim, é muito importante. Por quê? Porque a pessoa que ela foi liberta ali, e eu vou te falar, e às vezes a gente fala que libertação é só pro ímpio, mas tem muito crente endemoniado, né? Pessoa que tá, né, numa religião, ela aceitou uma religião, mas não recebeu Cristo. A pessoa precisa ser acompanhada, né? Precisa ser discipulada, principalmente. Porque senão a pessoa lá deixa a casa vazia. Você expulsa o demônio, a casa fica vazia. Se você não preencher da palavra, o demônio volta e traz mais 7. O estado dela é pior do que o anterior. Você percebeu que a pessoa que desvia, ela faz coisas piores do que ela fazia quando ela aceitou Jesus? Sim. Vê quando o crente desvia o que acontece. É terrível. Por quê? Porque a casa ficou vazia. Aí o demônio fala, olha, eu tava aqui sozinho, eu fui mandado embora, agora que tá vazia, ó, gente, ó, vem que tem mais espaço. Uma pergunta. Nós temos filhos pequenos. E muitas das vezes nós percebemos que os olhos dos nossos filhos são abertos. Eu percebi isso com meu filho nesse final de semana, sobre o que aconteceu. Como proceder nesse caso? Você precisa... Eu percebo, você fala do filho, eu falo do meu, né? Do Moses. Eu mostro pra vocês aqui vídeo do Moses pegando... Eu nunca pedi pra ele fazer isso, nunca estimulei assim, não, você faz isso. Ele naturalmente... Inclusive eu tentei fazer outra coisa, mas vai ser jogador de futebol. Comprei bola de futebol. Eu tenho um vídeo falando, não, chuta ali, faz o gol. Ele até faz, mas aí daqui a pouco tem um que fala, não, papai, quero pregar. E aí ele pega a professora, no primeiro semestre dele de escola, fez um relatório, né? De toda aluna faz um relatório. Ela falou, olha, Moses é uma pessoa que comunica muito bem, fala muito bem. Aí ela colocou assim, e às vezes a gente pega ele orando pelos amigos, botando a mão na cabeça. Às vezes ele pega brinquedos em formato de cilindro e finge que é microfone. Ela falou, não sei se ele tá cantando ou não, porque não é música. Às vezes ele fala música, mas às vezes ele fala coisas. Aí ela fala, então não sei se ele tá cantando, mas ela escreveu esse relatório. O que isso quer? O que eu já percebo, né? Que ele já tem uma tendência para ser um comunicador. Eu, como pai, preciso potencializar isso. Cobrir ele de oração. Se ele fosse tornar um pregador, um comunicador do evangelho, um pastor, eu vou ficar muito orgulhoso disso, mas eu preciso passar para ele o que eu enfrentei para chegar até onde eu cheguei. Sobre a questão de visões espirituais, de dons espirituais, Deus dá dons. E a Bíblia diz que Deus dá dons sem arrependimento. A gente vê tanta gente sendo usada pelo diabo com um dom que Deus deu. É mesmo. O que nós precisamos fazer? Deixar nossos filhos crentes, para que eles usem o dom que Deus deu para edificar pessoas. E é assim, pastor, você já viu quando a gente posiciona, a guerra começa. Parece que o mundo espiritual, eles falam assim, meu Deus, o que está acontecendo, não é? Quando a gente posiciona. E isso é muito quando a gente faz com os nossos filhos também. Sim. Meu filho, ele fala muito, que ele fala assim, é porque eu tenho medo de ver e tal. Eu cheguei nele outro dia e falei, Vinícius, Deus está te dando um dom. Se o Senhor quer te levar para esse lugar, para você começar a aprender sobre batalha espiritual, o Senhor vai te ensinar. Sim. Porque eles têm muito medo, né? Eles também têm medo de viver o mundo espiritual, porque a guerra começa, não é, pastor? A guerra é grande.
A guerra é muito grande. O senhor acha coerente pedir para fechar o olho da criança? A visão aberta por um determinado período? O que eu falo, né? Eu acho que... Vou te dar uma... Eu sei que você tá... É uma pergunta muito pessoal, né? Não são só a minha, meu sim, filho, não. Sim. Tem o da Lu que também passa. O que eu acho? Pessoas. Você tem que amadurecê-lo. Né? E ele vai se desenvolver como ser humano. Entendi. Ele vai ter que lidar com isso em algum momento. Porque é um dom, né, pastor? É. E dom tem então que ser acho que a gente precisa amadurecer. Quando Samuel ouviu a voz de Deus chamando por ele, ele não disse pra voz parar e nem que Samuel... Até por 3 vezes ele disse, não foi eu que te chamei. Mas a grande segredo ali é que ele ensina Samuel a ouvir a voz de Deus. Sim. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. A Bíblia não diz, vá com o menino até onde ele deve andar. Esse ensinamento é o discipulado. Eu acho que se a gente falar, não, Deus fecha ou não faz, não... Eu acho que a gente tem que sentar e ensinar na medida que ele pode receber naquele momento. Eu vivi uma experiência. Né? Porque às vezes é leitinho, depois é um mingau, depois é a comida. Você vai... A minha tem 4 anos e semana passada, retrasada, eu fiquei o dia inteiro numa clínica acompanhando a pastora. E ali, eu fazendo vídeo, aí as meninas falavam assim, usa meu celular. E aí eu vi lá o celular, iPhone 17, lindo, pá, não precisava. Aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu quero um iPhone 17. E fiquei, eu não falei pra elas, não verbalizei. E fui pra casa. Cheguei em casa muito tarde, era por volta, eu oro ali por volta de 3, já era 2, falei, vou ficar acordada. A Luísa acordou. A Luísa acordou e isso, eu já tinha chegado em casa, já tinha ido olhar o valor do celular. A Luísa, eu vou ali, eu sentei, a Luísa falou, mãe, eu trouxe um presente pra você. Aí eu falei, mesmo? Você tinha que estar dormindo. Ela falou, mãe, eu te trouxe um presente. Aí eu falei, então tá, Luísa, pega da sacolinha e me dá o presente. Ela tirou a capinha do celular do pai dela, que fica jogada lá, e falou assim, eu trouxe o seu iPhone 17. Na hora que ela falou iPhone 17, na hora eu lembrei do que eu tinha pedido pro Senhor. A minha única reação, pus a mão na cabeça dela, falou, eu aceito e eu ministro sobre você, você é profeta e o que está saindo da sua boca é palavra profética. Você é uma profeta e o Senhor acabou de me liberar. A mamãe recebeu esse presente. Foi assim, instantâneo, porque foi a minha ação. Eu falei assim, Senhor, ela está falando algo que não é dela, ela não tinha como saber. Então, eu sei que o Senhor está agindo aqui. Então, assim, eu libero, Senhor, na vida da minha filha. A palavra profética, ela é profeta do Senhor e o Senhor pode fazer. Do mesmo jeito que ela já tem visões. E eu também nunca tive esse ímpeto, porque eu não vi medo da parte dela. Eu não vi medo da parte dela, de estar vendo fantasma. Ela chegou em mim, ela levantou da caminha dela, foi lá onde eu oro, e falou, mamãe, tem um homem aqui dentro de casa. Falei, então fique em paz. Nós vamos orar e esse homem vai sair. E vai deitar lá no quarto do papai, que a mamãe já está entrando pro seu quarto. E já vai orar ali. Então, assim... eu fui ensinado nesse clima de guerra aí também. Minha mãe nunca orou pra... Ela não falava, vou te ensinar a orar então pra você vencer. Eu sei que existem idades, que eu acho que é aí que eu falo, você ensina na medida, né? Sim. Mas cobrir de oração sempre. A minha esposa, ela faz um exercício que eu acho maravilhoso. Ela faz isso até mais do que eu. Porque às vezes, devido à correria de agenda, eu não consigo... criar essa rotina tão profunda de oração, mas ela assumiu esse papel. Então eu vejo, às vezes, eu chego às vezes de casa de um compromisso, ela tá no quarto orando com moças, mas não é oração, papai do céu, é oração de guerra mesmo, orando, e ele fica parado ouvindo. Ela coloca o hino da harpa, ela lê a Bíblia e ele vai dormir. É uma rotina que ela faz todo dia. E ela ora sobre o sono dele. Deus guarda o sono dele, protege ele. Então isso aí é muito bom. Eu acho que a gente também não pode ficar abraçando os medos, né? Sim. Porque às vezes a gente passa por alguma dor, a gente fala, não quero que o meu filho passe por isso. Eu acho que a gente tem que prepará-los, né? Porque em algum momento da vida eles vão ser confrontados. Sim. Então
E a gente está vivendo esse acelerar. A gente está vivendo os últimos dias. E a palavra é clara, conforme os sinais. Crianças terão visões. Sim. Né? Então, assim, é mais que... E a gente tem que glorificar que se as nossas crianças foram escolhidas para ter visões para essa geração. Porque a gente tem que agir como se o Senhor fosse voltar agora, mas viver como se ainda né, fosse prolongar. E preparar. Porque se para nós... é tão difícil. Para a minha de 16, já está difícil, que estava lá na Almadeco. Imagina para a minha de 4. Então, ela vai ter que ser muito mais guerreira. Ela vai ter que, a visão dela vai ser muito mais apurada. O dom vai ter que ser muito visente. Então, a gente vai ter que ter muita sabedoria nessas questões para com os nossos filhos. Pastor, quero aqui agradecer a sua presença. Hoje o Senhor nos direcionou para um assunto mais... que é muito... na verdade, é primordial para nossos relacionamentos, para nossa saúde familiar, espiritual, que é sobre o nosso casamento e os nossos filhos. Quero que o senhor fale um pouquinho do seu livro para nós também. Me empresta aqui? Empresta. Esse livro, Deus me deu esse livro em um momento muito desafiador da minha vida. Eu digo que ele veio antes do Moses, né? Ele estava lá no meu coração, mas eu, durante muito tempo, não vou lançar. Aí Deus falou, faz porque isso vai impactar muitas vidas. É um livro de devocional, né? Porque durante 31 dias essas mensagens me fortaleceram, né? Mensagens que eu recebi de Deus que me fortaleceram muito. E aí eu falei, eu preciso transportar isso para pessoas, né? Para que elas vivam essa revolução. Eu digo que esse livro é desafiador porque ele desafia você a buscar um relacionamento com Deus. E a viver uma revolução. 31 dias para você alinhar a tua vida, né? Então, é leitura para tempos difíceis. Então, a gente que está na prova, na luta, na guerra, na dor. Pastor, você traz aqui o quê? Né? Eu trago respostas de Deus para as demandas, questões que nós estamos vivendo. Problemas na nossa família, casamento. Pessoas que são traumatizadas, né, com dor, que não conseguem perdoar. Tem uma ministração que eu tenho aqui, que eu falo sobre o amor, né? Amar dói. Que essa me quebra profundamente. Que foi no momento de grande provação que eu vi o poder, né, do amor e como ele é fundamental, porque a maior prova de amor da história, da existência, foi na dor do Calvário. E aí tem aqui uma citação, né, de Max Lucado, que diz, não foram os cravos que prenderam Jesus numa cruz, mas foi o amor. Então eu uso a expressão de Cristo, né, como ele nos amou e como amar é para quem quer ser forte. Eu digo que meninos não amam, né, porque o amor não é conveniente. Amar é uma escolha, não é um sentimento. E às vezes essa escolha é sacrificial. Tem muita coisa boa aqui. Então, para quem que está depressivo, eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm tido relacionamentos restaurados. Não só relacionamento conjugal, mas pais que tinham problemas com os filhos, de diálogo, filhos que tinham mágoas dos pais. Tem sido uma bênção, assim, esse material. Eu trouxe de presente para vocês aqui. Depois tem que nos autografar. Vou assinar. E creio que vai ser uma bênção. Eu creio. Temos muitos projetos vindo aí. Vocês olha, o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu sou a pessoa que fala, não, tem projeto. Se é o avanço do reino, pode ter certeza que eu vou estar lá. Pode ter certeza que eu vou mover para isso. Hoje elas começaram, né, colocando eu para orar, falando que é a líder, né, da intercessão. Então, o senhor pode preparar, porque eu sou para ontem. Para ontem, agilizar elas, porque assim, há uma demanda muito grande para a questão da libertação. Há uma necessidade de ser instrumentizado. E assim, como o Centelha Move é esse movimento, é essa chama em movimento, a gente vê, chega até nós, né? A gente trabalha com libertação e a gente vê que há uma necessidade de instruir essas mulheres para poder se armar melhor, para poder entrar nessa peleja e libertar os cativos. Amém. Vou deixar que de repente aquele ali que falou, pode marcar uma agenda, o senhor tá em Goiânia, tal dia, assim, um seminário.
Seminário de Pura Libertação. Pacote, o senhor vai ser... E nós já temos o nosso tema do nosso próximo podcast. Já tem? Tem Como Guerrear pelo Brasil. Eita, glória. O próximo nós vamos falar... Territorial, né? Territorial. Vamos falar sobre guerra territorial. Amém. Como guerrear para a nossa nação. Porque nós sabemos que existe uma promessa. Sim, sim. E eu vou viver ela. Eu também estou nessa palavra. Vai viver. E nós vamos aprender a guerrear. E nos instrumentalizar, né? Para que nós possamos ser esse instrumento para os últimos dias. Sim, sim. Porque este é o tempo da vinda de Cristo. Eu também estou nessa palavra. Acredito que para esse último dia tem graça e avivamento de Deus disponível para poder nos capacitar, nos fortalecer, nos usar. Deus, eu digo que o azeite nunca acaba, o azeite só para, porque às vezes o que falta é vaso. Então o Pai está chamando o vaso para casa, né, para derramar esse azeite. E chega esse momento em que o Pai diz assim, não, Pai, eu sou cheio de falha. Não, pode vir que minha unção cobre, o meu poder cobre, eu só quero te usar, se você permitir. Né? E o meu poder vai se aperfeiçoando exatamente nas suas fragilidades e te fortalecendo, te capacitando. Então eu acho que as pessoas hoje têm muito medo, né? Ontem que preguei no Madem que falei, a gente tem medo, né, de ser usado por Deus, mas Jesus, ele tá se colocando, ele não se coloca à margem dos nossos problemas, né? Não se coloca do lado de fora, ele tá do lado de dentro, ele se insere, diz, eu faço parte disso, mas eu quero te usar, quero soprar o Espírito Santo em você, para você ser minha testemunha, para você sair pelas nações, para você pregar o Evangelho. Essa é a nossa vocação. Eu sou seu escudo, né? Exatamente. Vai com medo, mas vai. Pega e a sua imagina. Bora. Glória a Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Segunda, né? É a segunda. Segunda. Então me sinto honrado por ser a segunda. Vamos ter a terceira e vou pedir música. Só que a gente não vai cantar, não. Eu não sei se a gente quer que ele cante. Eu cantei ontem pela ousadia do Espírito Santo. Glória a Deus. Qual foi a música mesmo que o senhor A Ele a glória. A Ele a glória. Não faça isso. Não, fica no seu ministério, né? Ó o varão lá da mídia. Não faz isso não, poxa. Não tem como botar um autotune aí não, pra dar uma mudada na voz? Pastor, acho que nem um autotune vai resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo o senhor cantando assim, foi uma bênção. Foi. Ainda bem, porque senão eu vou falar, porque o pastor inventou de cantar. O céu se moveu, né? O céu se moveu, o senhor, tadinho. Eu vou abençoar mesmo assim, merece. Teve coragem. A ousadia, né? Ousadia, coragem. Amém. Mas obrigado pelo convite, pela confiança. E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Amém. Igualmente, pastor. Como eu disse pro senhor, o senhor ainda vai muito mais longe. Amém, eu recebo isso. Existem ainda fronteiras para serem rompidas que o senhor ainda não passou. Amém. Para falar desse Deus tão bom e tão maravilhoso. Amém. Que a sua casa seja tão próspera. Amém. Que seja tão farta. Que o Senhor tenha para abençoar tantas vidas. Amém. Que ainda venha sobrar mais ainda. Amém. Que alargue seus muros, amém. as suas fronteiras. Que o seu filho continue sendo uma bênção. Amém. Tão usado ou mais que o Senhor. Amém. Que ele venha carregar esse legado que é os céus. Amém. Eu recebo. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Gente, muito obrigada. Fim de mais um podcast. Até o próximo. Deus abençoe vocês. Beijo. Amém.